É o evangelho exclusivo para os cristãos? Deu Deus uma mensagem e um caminho para judeus e outra mensagem e outro caminho para cristãos? Você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus. O tema de hoje será essa aparente distinção que existe entre judeus e cristãos e entre a mensagem que receberam e também propagam. Será que Deus tem dois povos? Será que Deus tem duas verdades? Será que Deus tem dois caminhos? Para que a gente comece o estudo deste vídeo, eu gostaria de convidar você a me acompanhar na leitura a carta aos Hebreus. Aqui no capítulo 4, verso 1 e 2, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Paulo diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Essa carta aos Hebreus, ela, como o nome já diz, foi escrita então a judeus, a hebreus, que agora haviam se convertido ao cristianismo e que agora estavam enfrentando lutas, estavam desanimando, e muitos estavam querendo agora voltar às antigas práticas do judaísmo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para fortalecer eles com relação à fé, com relação àquilo que agora estavam crendo. Uma vez a gente entendendo melhor agora o propósito dessa carta, nós vamos ler aqui novamente esse texto. E aqui diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês, de quem Paulo está falando aqui então, dos cristãos hebreus, ele diz que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas, a palavra aqui é evangelizo, então está relacionada ali com o evangelho. Então ele está falando aqui que as boas novas, o evangelho, foram pregadas também a nós. Nós, então, o que ele está falando aqui são os cristãos hebreus. Tanto quanto a eles. Eles quem? Os hebreus que saíram do êxodo agora. Aqueles israelitas, o povo de Deus que saiu lá do Egito e agora estava no êxodo, rumo à terra prometida. Então ele diz assim: mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Paulo aqui então nos traz algumas informações. Ele nos diz aqui que a mesma mensagem, o mesmo evangelho, que agora era pregado ali aos cristãos, foi pregado também aos judeus no passado, lá no Antigo Testamento, ao povo de Israel. Então, podemos ver aqui que não há uma distinção, não há uma diferença entre a mensagem recebida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como nós sabemos que eles receberam essa mensagem? Só há uma forma de entendermos isso. Quando olhamos então para o tabernáculo, para o santuário, aquele modelo que Moisés recebe de Deus e agora é construído, onde Deus vai agora habitar ali no meio do povo. Lugar onde eles poderiam adorar a Deus, onde iriam também buscar o perdão dos pecados, levar ali suas ofertas, seus sacrifícios. Então, o santuário era agora ali, de uma forma pedagógica, a maneira como Deus estava ensinando a eles o plano da salvação. Toda vez que alguém agora pecava, cometia um pecado, tinha a oportunidade de ir ao santuário, levar ali uma oferta, levar ali um animal, sacrificar ele, para que esse sangue derramado, para que essa oferta então pudesse agora ser levada diante de Deus e assim então ser obtido o perdão. A única distinção que podemos entender que exista entre a mensagem do Evangelho do Antigo Testamento, lá dos patriarcas, lá dos israelitas, para a mensagem recebida dos cristãos no Novo Testamento, é que a mensagem que receberam os patriarcas, assim como os israelitas, ela era baseada então nesses símbolos, nesses tipos. Um tipo, teologicamente falando, é ali um modelo, uma figura daquilo que é verdadeiro. Então, cada vez que se sacrificava um cordeiro, o sangue era derramado. Aquele cordeiro apontava agora para Jesus. Não é à toa que João, quando vê Jesus lá no Novo Testamento, é relatado que ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava se referindo agora então àqueles rituais que eram anualmente ali realizados dia a dia
e que agora se cumpriu na pessoa de Jesus, se cumpririam no caso ainda, né, quando João viu Jesus, mas depois já cumpridos então. Então a diferença é essa, enquanto patriarcas, enquanto israelitas, né, eles viviam esse evangelho, aprendiam esse evangelho ali, mas por meio desses símbolos, desses tipos, aguardando o cumprimento. Os cristãos agora já vivem pela esperança, pela fé, pela certeza naquilo que Jesus fez, intercedendo por nós hoje diante de Deus. Mas a mensagem era a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Se você ler Gênesis 3, verso 15, ali Deus, ao condenar a serpente, ele diz que ele poria inimizade entre a mulher e entre a serpente, entre a descendência da serpente e o seu descendente, falando da mulher. Ele fala no singular, porque ele fala de Jesus. Os teólogos chamam esse de o proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro, em grego. Então, o primeiro evangelho que foi pregado. Se lá em Gênesis já encontramos, então, esse primeiro evangelho, também o vemos lá no final, no último livro da Bíblia. Quando vamos a Apocalipse 14, você encontra ali também uma mensagem, um evangelho eterno que tem que ser pregado a todo mundo, a toda nação, a toda tribo, língua e povo. Então, Deus ele deu ali, por meio do santuário, esse ensinamento pedagógico, que ensinaria ao povo que havia sim redenção, havia salvação, por meio do derramamento do sangue, que simbolizaria aquilo que Jesus faria. Assim como também há um dia em que Deus vai chamar o mundo, agora, ao acerto com ele. Um dia em que vai exercer justiça. Assim como era no Antigo Testamento, lá no santuário, o dia da expiação. Mas aqui não vemos nenhuma distinção entre as mensagens. A mensagem é a mesma. E por isso, né, podemos entender aqui Paulo falando e dizendo em Hebreus que aquilo que eles receberam é o mesmo que os cristãos recebiam. Então não há uma distinção com relação a isso. É por isso que quando vamos à palavra de Deus, vamos ver que só há um caminho, só há uma verdade. Não há dois povos, não há duas verdades, não há dois caminhos. O próprio Jesus em João 14,6 disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Embora vejamos, né, cada vez mais essa distinção, e isso se deu, né, desde lá dos tempos bíblicos e vem durante toda a história, essa divisão, essa separação entre judeus e cristãos. A verdade é que esse não era o plano nem o propósito de Deus. Ao contrário, era que pudessem ser todos um só povo. Os judeus, como eu disse, foram chamados, os hebreus ali, por Deus, o povo de Israel, como um modelo, como um exemplo, como seus portadores da verdade, para compartilhar com as outras nações, para que todos pudessem então se aproximar de Deus. Paulo, quando ele prega lá em Antioquia, numa sinagoga, lá em Atos 13, nós demos isso, Atos 13, 32 e 33, falando ali para aqueles que estavam ali, que havia judeus, havia gentios, Paulo diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Pais aqui não significa, né, o pai ali, né, como um antecessor, aquele que gerou a vida de Paulo. Ele está falando que pais, os ancestrais, aqueles antigos que passaram, né, as gerações anteriores. Então, falando do povo de Israel, lá no Êxodo, quando Deus então dá ali a lei, quando Deus ali agora vem habitar no meio deles, ele diz aqui, né, então, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Olha que interessante, Paulo aqui ele vai então falando a esses judeus e lembrando eles, apontando agora para eles, que aquela promessa que Deus fez lá no passado se cumpriu em Jesus. Então, vamos ver aqui nesse capítulo 13, tanto Paulo em alguns momentos falando sobre isso, como também as primeiras controvérsias que vão surgindo ali, entre judeus e cristãos. Aqui um ponto, né, que eu estou falando, claro que há outros textos que falam disso, mas nos mostrando tanto essa mensagem que foi sim pregada a ambos os grupos, como também, né, o porquê foi surgindo então esses conflitos, essa separação que não deveria acontecer. Quando lemos Romanos 3, por exemplo, capítulo 3, verso 29 e 30, Paulo diz mais sobre esse propósito de Deus. Ele diz assim: É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios, diz ele aqui. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Paulo diz aqui então que é estendido a todos esse propósito de Deus de salvar,
esse plano da salvação, essa oportunidade por meio de Jesus. Romanos capítulo 11, ele fala mais sobre isso, sobre essa questão que envolve ali, judeus e gentios e o seu propósito. E quando nós lemos Gálatas 3,8, vemos mais também aqui um texto que nos ajuda a entender isso. Ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Paulo aqui diz: o Evangelho já havia sido dado lá, ao próprio Abraão. Essa mensagem de salvação, de que Deus iria agora, por meio de seu Filho, trazer salvação ao mundo. Como eu disse, era o plano e o propósito de Deus, chamar Israel como uma nação, como um povo, sim, para que vivessem como um povo, como uma nação, como um modelo. Mas não era para que com isso eles se tornassem agora exclusivistas, nem fizessem com que todos esses rituais, com todos esses ensinamentos se tornassem um fim em si mesmo, que com o tempo isso passasse a fazer parte da sua cultura, algo particular, reservado a eles, mas que ao contrário fosse compartilhado com os outros povos. Tanto era o propósito de Deus isso que Isaías 56, verso 7 diz: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus tinha esse propósito. Israel deveria ser seu porta-voz, sua testemunha daquilo que recebeu, daquele ensinamento, e compartilhar com as outras nações. Como eu disse, infelizmente, o que vemos hoje é uma divisão. Os judeus, por um lado, ainda hoje aguardando ali o Mashiach, o Messias prometido, ainda entendendo que tudo aquilo que foi escrito e que apontava para o Messias ainda não se cumpriu. Aguardam construir um novo templo e ali então praticar novamente esses rituais, esses sacrifícios. Da mesma forma, aguardando o Messias, então. Da mesma forma, cristãos agora desprezam ali a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, misturando tudo, não sabendo separar aquilo que foi cerimonial, aquilo que já se cumpriu em Cristo, daquilo que ainda permanece, porque vem da parte de Deus e é eterno. Então vemos essa distinção acontecendo por entendimentos equivocados, por formas equivocadas de ler a palavra de Deus. Cada grupo se reservando, se separando, quando era o propósito de Deus, que houvesse uma continuidade, onde se vê hoje uma descontinuidade. Interessante que quando você vai, por exemplo, para o livro do Apocalipse, se você ler lá sobre a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, verso 12 a 14, você vai ver ali algumas coisas interessantes. Por exemplo, ali entre as descrições da Cidade Santa, falado sobre as 12 portas. E olha que interessante, há nomes escritos nessas 12 portas. Que nomes são esses? São os nomes das 12 tribos de Israel. Mas olha que interessante agora. Adiante o texto diz que também ali há uma muralha com 12 fundamentos. E esses 12 fundamentos trazem agora o nome dos 12 apóstolos. A pergunta é, se há essa distinção como alguns afirmam, e como muitos agem dessa forma, não entendendo a palavra de Deus. Não deveria haver apenas um grupo ali, então não deveria apenas haver ali ou o nome das 12 tribos, ou o nome dos 12 apóstolos. Mas por que há esses dois grupos? Porque ainda é propósito de Deus que Israel adentre a Cidade Santa, mas não mais Israel como uma nação literal, senão o Israel espiritual, todo aquele que aceita Jesus e vem fazer parte do povo de Deus. Por isso que vemos Paulo lá em Romanos 9, verso 4, por exemplo, quando ele está falando ali, ele não chama agora eles nem de hebreus, nem de judeus, usando uma expressão ali que tem um sentido nacional, mas chama eles de israelitas, um título que designava a eles a posição de povo escolhido de Deus. Então, incluindo a todo aquele que se une ali ao povo de Deus. E nós vemos isso então, no Novo Testamento, esse título agora, ele é transferido à igreja cristã. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 6, verso 16, ele chama agora então de Israel de Deus. Esse é o propósito do plano de Deus. Sempre houve uma mensagem. Deveria haver apenas um povo, onde há dois povos agora, distintos, separados. Grande confusão se causa, tanto de um lado de outro. Porque, na verdade, onde, como eu disse, haveria uma continuidade. Não vemos uma continuidade, mas houve uma ruptura. O inimigo trabalhou, causando, então, ali divisão. Os judeus não aceitam o Messias cristão. Dizem que o Deus dos cristãos é diferente do Deus deles. Não aceitam o Novo Testamento porque diz que tem muitas falhas
muitos erros teológicos. Já os cristãos também acabam deixando de lado o Antigo Testamento, dizendo que aquilo já ficou no passado, que não traz nenhuma informação pertinente a nós hoje e que está relacionado com a história dos judeus. E ao fazer essa divisão, acabam de alguma forma perdendo de vista aquele que foi o propósito de Deus desde o princípio. Eu quero terminar com vocês com dois textos aqui da palavra de Deus, lá do Novo Testamento, do apóstolo Paulo. Efésios 4, 5 e 6, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Depois ele diz aqui, em Gálatas 3, 28 e 29, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele diz aqui, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E esse é o plano e o propósito de Deus, né? Que sejamos um só povo, porque é esse povo que vai adentrar a cidade santa. E um último ponto interessante para analisarmos aqui, encerrando o vídeo. Quando você lê o Apocalipse, voltando de novo lá, você vê ali um detalhe importante, lá em Apocalipse 14, verso 12, e Apocalipse 12, verso 17. Diz ali que a marca dos santos é a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vemos aqui conectados, então, o Antigo e o Novo Testamento, né, uma mensagem onde está conectado ali fé e obediência, juntos, não separados. Assim como era o propósito de Deus, que por meio de Israel fosse então levada a mensagem e que ela fosse então levada a todos os povos, para que todos pudessem se preparar. Breve Jesus estará voltando pela segunda vez. Muitos vão se perder, talvez pela interpretação errada da palavra, pelo entendimento errado. Mas o evangelho é o mesmo, vimos isso hoje. Só há um evangelho, só há uma mensagem. Pode haver muitas igrejas, muitos grupos, muitos povos. Mas a palavra de Deus apresenta apenas um caminho, e esse caminho é Jesus. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos buscar conhecê-lo, conhecer aquilo que ela nos revela, para que possamos estar prontos, para quando ele vier buscar, então, aqueles que estiverem agora preparados. Compartilhe com outros esse vídeo. Dê a oportunidade a outros de poderem também, de alguma forma, aprender mais sobre a palavra de Deus. Se inscreva no canal. Dê também ali seu like. Compartilhe, para que outros possam ouvir e se preparar também. Deus abençoe você ricamente.